Olá, queridos alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer, meu nome é Marcela. Sou instrutora aqui da Escola de Grupo 2. Sou advogada. Eu leciono aqui na escola já há mais de 8 anos, Grupo 2. Eu atuo hoje como advogada. Estamos aqui para a nossa segunda aula de Direito do Trabalho e Seguridade Social. Espero que vocês tenham gostado da primeira aula e aqui vamos dar continuidade à matéria. Então, seguindo aqui a matéria, vamos falar de remuneração. Salário e remuneração. Então, salário e remuneração são diferentes. Então, salário é a parte fixa recebida e remuneração é a parte fixa, acrescido de todos os outros valores que eu recebo. Então, o salário é a massa da pizza, sem recheio nenhum. E a remuneração é a massa da pizza com todos os recheios que eu posso ali colocar. Então, tudo que eu recebo, além do meu salário base, compõe a minha remuneração. Exemplo, horas extras, comissão, gratificação, adicional noturno, adicional de periculosidade, enfim, todas as outras vantagens que eu receber. E aqui, então, eu tenho algumas coisas alguns benefícios que não compõem a remuneração. Exemplo, tudo que tá de vermelhinho aqui compõe a minha remuneração. Tudo que tá em amarelo não compõe a minha remuneração. Então, auxílio alimentação, vale transporte, ajuda de custo, diárias de viagem, PLR, gratificações, não são tributáveis, não faz parte da minha remuneração. Por que eu preciso saber disso? Porque como eles não são tributáveis, eles não servem para efeito de cálculo de fundo de garantia, de férias e de 13º salário. As verbas que compõem as minhas férias, o meu 13º e o meu recolhimento de FGTS é baseado na minha remuneração. Então, nas verbas que compõem o salário. As verbas que não compõem o salário não vão incidir aí sobre os cálculos que eu faço aí, sobre os valores para cálculos de FGTS, de férias, de 13º salário e de contribuição também do INSS. Aí eu tenho horas extras. O adicional de hora extra, pessoal, ele é de 50% para os dias normais, 100% para domingos e feriados. Sábado é considerado dia de trabalho normal. Então, se eu fazer horas extras de sábado, eu recebo 50%. A lei diz que eu só posso fazer 2 horas extras por dia a mais. Então, o meu trabalho, ele pode chegar num dia, no máximo 10 horas de trabalho. Então, eu trabalhei 8 horas e faço mais 2 de trabalho, de horas extras. Isso não significa que se eu trabalhar 11 horas eu não vou receber por isso. Não, eu vou receber normalmente. Significa que se tiver uma fiscalização na empresa, a empresa vai ser multada e vai ser penalizada. Essa hora extra, ela pode ser por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. As horas extras, elas não podem ser de formas habituais, tá? E eu também não sou obrigada a fazer hora extra. Eu posso me recusar. Então, a hora extra, ela não é obrigatória. Então, os adicionais são de 50% e 100%, conforme já falado. E algumas empresas, elas preferem, ao invés de pagar essas horas extras, constituir banco de horas. O banco de horas, ele é legal, tá? Eu só preciso que ele seja feito por instrumento junto com o sindicato e seja cumprido aí dentro das legalidades. Mas o banco de horas, ele é legalizado, então as empresas podem sim optar pelo banco de horas. O que é o banco de horas? Eu fazendo horas extras e aí eu fico alguns dias descansando. Eu pego um período e eu posso me ausentar sem desconto. Isso é o banco de horas. O adicional noturno, ele também compõe a minha remuneração. Ele é pago no proporcional de 20% sobre a minha hora de trabalho, desde que eu trabalhe das 22 horas de um dia às 5 do dia seguinte. Então, se eu trabalhei nesse período, eu tenho aí o adicional sobre a minha hora de trabalho. Por que eu pago o adicional? Porque entende-se que
O trabalho noturno ele é prejudicial à saúde do empregado, porque nosso sistema biológico ele é para trabalhar de dia e dormir à noite. Então, se eu trabalho à noite, eu tô fora da minha rotina. Então, eu tô aí, preciso compensar isso. A legislação compensa como? Pagando um adicional. No geral, a hora noturna ela equivale a 52 minutos e 30 segundos. Isso significa o quê? Que se eu trabalho das 22 horas às 5 do dia seguinte, a minha hora de trabalho é equivalente a 52 minutos e 30 segundos. Então, cada 52 minutos e 30 segundos trabalhado considera-se uma hora de trabalho, eu vou receber uma hora de trabalho. Diferente do trabalho noturno, que a hora trabalhada é a mesma hora de relógio. Então, a cada uma hora, cada 60 minutos, uma hora de trabalho. Aí eu tenho o adicional de insalubridade. Ele é concedido para os empregados em que laboram em condições insalubres, acima de limite de tolerância estabelecido pelo Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego. O que é isso, pessoal? É eu trabalhar em um ambiente onde é prejudicial para a minha saúde e os EPIs não são suficientes para inibir esse agente da insalubridade, esse agente insalubre. Então, eu uso todos os equipamentos de proteção individual, mas eles não são suficientes para inibir essa insalubridade. E aí, então, eu preciso ser compensado por isso. E aí a legislação prevê o pagamento desse adicional. E quais são os limites, os valores? Então, eu tenho 3 tipos de adicionais: o mínimo 10%, o médio 20% e o máximo 40%. Lembrando que esses adicionais ele é pago sobre o salário mínimo regional ou o salário mínimo nacional e não sobre o salário base. Então, o adicional de insalubridade é sobre o salário mínimo. Então, aqui a gente tem que as gestantes elas não podem trabalhar em ambientes insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação, e em grau médio ou mínimo elas podem trabalhar desde que o médico concorde com isso, senão elas serão afastadas do trabalho. Pessoal, a insalubridade ela é um agente que ela causa um certo mal para a minha saúde. Quando a gente fala de insalubridade, de periculosidade, então eu tô falando de algum agente que faz mal para a minha saúde. No Brasil, o Brasil é o único país que paga para alguém, que indenize alguém, que pague para prejudicar a saúde do empregado. Então, tudo bem, estou prejudicando a tua saúde, mas eu estou te pagando. Tá aqui tua insalubridade, teu adicional de insalubridade, o teu adicional de periculosidade. Tá bom? Então, estamos falando de agentes nocivos à saúde. E aí eu tenho a periculosidade. A periculosidade é risco de morte, ou seja, eu trabalho num ambiente onde as atividades podem me levar a óbito. E aí, então, eu recebo 30% sobre o salário base. Então, é considerada atividade perigosa aquela em que o trabalhador não está diretamente exposto a agente nocivo, mas corre risco de sofrer ferimentos ou de morrer. Ele é de 30% sobre o salário base e os adicionais de periculosidade e insalubridade, eles não são cumulativos, ou eu recebo um ou eu recebo outro. Então, se eu trabalho num ambiente que ele é insalubre e ele é periculoso, eu só vou receber um adicional. E nesses casos, normalmente é pago o adicional de periculosidade, porque ele é mais benéfico. Embora ele seja de 30%, ele é de 30% sobre o salário base do empregado e não sobre o salário mínimo, como acontece na insalubridade. Aí eu tenho o FGTS. O FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É uma poupança obrigatória que o trabalhador pode utilizar nas ocasiões previstas em lei, formada por depósitos efetuados pelo empregador. Ele foi criado em 66
como alternativa para o direito de indenização e estabilidade do emprego. Todo empregado, o empregador é obrigado a depositar esse valor de 8% todo mês, e ele funciona também como meio de captação de recursos e aplicação no sistema financeiro do país. Então, o FGTS ele é obrigatório. Eu fui contratado com carteira assinada, obrigatoriamente o empregador ele vai recolher esse FGTS e vai deixar lá na minha conta vinculada. Quando eu sair da empresa, eu vou poder movimentar ele, ou em outras condições que a gente vai ver aqui, eu posso movimentar esse FGTS. Então, acabei de falar, quando que eu movimento o FGTS? Na dispensa sem justa causa, na rescisão indireta por culpa recíproca ou decorrência de força maior, extinção da empresa, fechamento do estabelecimento, supressão de atividades ou falecimento do empregador individual, aposentadoria por tempo de serviço, por idade, inclusive a compulsória. Falecimento do empregado, tem termo de contrato a prazo, inclusive no trabalho temporário, suspensão do trabalho avulso por mais de 90 dias, rescisão do contrato por acordo, quando a conta permanecer paralisada por 3 anos ininterruptos contados a partir de 1º de julho, pagamento de partes das prestações decorrentes do financiamento habitacional concedido no âmbito do sistema financeiro SFH. Então, para adquirir a casa própria também, eu posso movimentar o FGTS. Eu posso movimentar o FGTS também, pessoal, em casos de doença grave, como câncer e HIV. Então, nessas hipóteses, eu também posso movimentar a conta do FGTS. A reforma trabalhista, ela prevê aí um encerramento do contrato mediante acordo de ambas as partes. Então, na modalidade de acordo, o empregador ele paga apenas 20% da multa do FGTS, ao invés de pagar os 40% sobre o saldo, e o empregado, nesses casos, só pode sacar 80% do valor depositado na conta vinculada. O restante fica lá e só vai poder movimentar aí naquelas hipóteses que nós vimos ali atrás. Então, sobre o FGTS seria isso. 13º salário. É uma gratificação natalina, eu recebo todo final de ano. A primeira parcela ela é paga até dia 30 de novembro, mas eu posso pagar qualquer mês a partir de fevereiro. E a segunda eu pago até dia 20 de dezembro. E o salário com base no salário de referência de dezembro. Então, suponhamos que eu recebi a minha primeira parcela em junho. Em setembro, eu tive o dissídio, teve um reajuste no meu salário, eu tive uma promoção nesse período. Em dezembro, eu vou pagar a segunda parcela e vou pagar aí a diferença que teve entre a primeira e a segunda parcela. Adicional de transferência. O empregador não pode transferir o empregado sem a sua anuência para a localidade diversa do contrato de trabalho. Não se considerando transferência que não acarretar necessariamente mudança de domicílio. Então, o empregador ele não pode fazer essa transferência aleatoriamente, mas se eu alterar o local de trabalho e isso não implicar em mudança de endereço, eu posso fazer essa alteração. Por exemplo, tenho 2 filiais aqui em Campinas, ou eu tenho uma filial em Campinas e uma aqui em Paulínia, e o empregado ele não precisa mudar de endereço para ir trabalhar. Então, nessas hipóteses, eu posso sim fazer essa alteração. Quando eu tenho a transferência, voltando aqui, desculpa. Excetua-se dessa proibição os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência quando essa decorra de real necessidade de serviço. Então, a gente tem algumas profissões que a transferência ela faz parte do contrato de trabalho. Aí tudo bem, então não tem problema. Quando eu faço a transferência, pessoal, eu tenho um acréscimo aí de 25% do salário enquanto durar a transferência.
somente nos casos de transferência provisória. Então, eu moro aqui em Campinas e eu fui transferido para Minas Gerais durante um período. Enquanto durar essa transferência, eu recebo um adicional de 25%. Se a transferência ela for permanente, ou seja, eu vou ter que mudar lá para Minas Gerais, aí eu não tenho esse adicional de 25%, mas eu vou ter uma ajuda de custo aí para custear as minhas despesas. Então, o adicional de transferência ele é um pagamento suplementar enquanto durar a transferência de 25% do meu salário. A transferência é lista se ocorrer a extinção do estabelecimento enquanto o empregado trabalhar, e as despesas resultantes dessa transferência sempre correm por conta da empresa, por conta do empregador. Vale transporte. Benefício concedido a todo e qualquer empregado, incluindo os domésticos e temporários, para cumprir as despesas de deslocamento. Então, quando eu sou contratado, eu vou ter direito, se eu morar longe, ao Vale Transporte. O Vale Transporte, ele é uma ajuda de custo aí para quem utiliza transporte público, para quem trabalha de carro ou para quem vai trabalhar com o transporte fornecido pelo empregador, não tem direito a esse benefício. O Vale Transporte, ele é concedido pelo empregador, só que o empregador ele pode descontar até 6% do salário do empregado. Então, até 6% do seu salário, vai ser, do valor, vai ser descontado aí do salário do empregado. Diárias de viagem. Então, diárias de viagem, ela é destinada toda vez que eu presto um serviço fora do local habitual de trabalho. Então, destina-se ao empregado que se deslocar temporariamente no desempenho de suas atribuições, desde que relacionados com a função que exercer, a título de indenização de despesas com alimentação e pernoite, de acordo com a natureza, local e condição do serviço a ser realizado. Antes da reforma trabalhista, a soma dessas diárias não poderiam ser superior a 50% do salário, senão elas teriam natureza salarial, ou seja, iriam incidir no FGTS, nas férias, no 13º. Agora, elas podem ultrapassar esse valor, não tem problema, e não serão tributáveis. Então, hoje as diárias de viagem não é mais tributada. Aí eu tenho a ajuda de custo. A ajuda de custo é toda vez que eu tenho uma transferência definitiva. Então, eu moro aqui em Campinas, eu fui transferido lá para BH e aí eu vou ter uma despesa para fazer a minha mudança. Então, essa despesa, ela denomina-se ajuda de custo. Então, indenização destinada a compensar as despesas de instalação do empregado e de sua família, que para continuar trabalhando e para continuar trabalhando necessite de mudar de domicílio, ou seja, de localidade. A ajuda de custo ela não é incorporada ao contrato de trabalho e eu recebo uma única vez, então ela também não é tributável. Gratificação. Pagamento que pode ser feito em um mês, semestre ou ano, de maneira a incentivar o empregado. Então, são os prêmios que as empresas fazem para que os empregados fiquem estimulados. Normalmente, as gratificações decorrem de empresas que trabalham com meta. Aí o empregado atinge uma meta e ele recebe aí uma gratificação. PLR. O PLR, pessoal, participação nos lucros e resultados, vocês já devem ter ouvido falar. Ele é um benefício instituído junto com o sindicato, ele é uma remuneração variável, que ele pode ser pago semestralmente ou anualmente, de acordo com os resultados da empresa. Então, a empresa ela faz um plano de participação dos lucros e resultados, que pode ser diferenciado por cargos ou por departamentos, e após a apuração do lucro da empresa, esse valor ele é dividido aí entre os empregados. Então, o PLR ele foi trazido aqui para o Brasil pelas empresas multinacionais e ele é um plus, tá? Não é obrigatório, não são todas as empresas que têm, mas as multinacionais normalmente têm esse PLR
e ele pode ser pago semestralmente ou anualmente de acordo com as metas estabelecidas pela empresa. Tem algumas empresas, pessoal, que tem uns valores de PLR bem legal, bem exorbitante aí, tá? As companhias aéreas, elas costumam pagar PLR. Tranquilos quanto à remuneração? Façam os testes aí, vamos continuar aqui com a aula. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, me mandem, qualquer curiosidade pode me mandar. E aí a gente vai conversando pelos canais de comunicação da escola. Vamos falar de jornada de trabalho. A jornada de trabalho é o tempo que eu estou à disposição do empregador sob o regime de CLT. Então eu estou lá trabalhando ou não, mas eu estou à disposição dele. A lei diz que a jornada de trabalho ela deve ser de 44 horas semanais e de 8 horas diárias. Se eu trabalhar 8 horas diárias, Desculpa, pessoal. Então, eu tenho, seriam 8 horas diárias e podendo ser trabalhar 4 horas no sábado. Normalmente, as empresas, quem faz horário administrativo, normalmente não trabalha aos sábados e aí compensa essas 4 horas durante a semana. Eu posso fazer isso normalmente, desde que não ultrapasse as 44 horas semanais. Então, eu posso estender um pouquinho mais essa 8ª hora, mas eu não posso passar da 44ª hora semanal. Aí, pessoal, toda vez que a minha jornada de trabalho ultrapassar 6 horas de trabalho diário, eu tenho direito a um repouso para alimentação de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Se o empregado trabalha em turno ininterrupto de 4 e 6 horas, terá direito a um intervalo de 15 minutos. Então, assim, mesmo que não seja turno ininterrupto, mas seja uma jornada de 4 ou 6 horas, eu tenho aí um intervalo de 15 minutos. Então, se eu trabalhei de 4 a 6 horas, pelo menos 15 minutos de intervalo. De 6 a 8, eu vou ter 1 hora, pelo menos, de intervalo. Essas horas de alimentação e de descanso, esses 15 minutos ou essa 1 hora, ela não é computada na minha jornada de trabalho. Ela faz parte do meu horário de trabalho, mas não da minha jornada de trabalho. Então, a gente falou que o limite máximo de 2 horas por dia para hora extra. Então, eu posso trabalhar, minha jornada é de 8 horas, podendo ser estendida mais 2 horas em caso de realização de horas extras, desde que não ultrapasse 10 horas por dia. Então, é proibido o trabalho por mais de 10 horas num dia. Dentro da minha jornada de trabalho, eu tenho o DSR, que é o descanso semanal remunerado, que é o período de 24 horas consecutivas, onde eu fico desobrigado de qualquer atividade. E essas horas de descanso, elas são preferencialmente aos domingos, tá? Mas não obrigatoriamente. Nós temos algumas atividades aí em que se trabalha aos domingos, aí como que eu vou ter folga aos domingos? Aí existe um revezamento para que pelo menos uma vez por mês eu tenha um descanso ao domingo. O descanso, pessoal, ele é de 24 horas, não é de 48 horas. O sábado, ele é dia normal trabalhado. A gente viu lá que eu posso trabalhar o sábado sem problema nenhum. É que normalmente a gente acaba compensando o sábado. O DSR, pessoal, ele é o descanso semanal remunerado, mas eu posso perdê-lo se eu faltar algum dia da semana e não justificar o motivo. Então, eu apresento uma falta e não apresento nenhuma das justificativas lá que eu vi que eu posso faltar, que é em caso de atestado médico, doação de sangue, casamento, todas aquelas hipóteses legais de justificativa de ausência, eu vou ter o dia que eu faltei descontado e o dia do DSR descontado. O DSR, que é o descanso semanal remunerado, que são os domingos, né? Eles já estão, o valor deles já está embutido no meu salário base, tá? E aí, se eu recebo por hora, eu vou receber aí o descanso semanal remunerado separadamente, vai vir descrito aí no meu holerite.
Pessoal, tranquilos em relação a isso? Ficaram com alguma dúvida? Então, jornada de trabalho é o período que eu fico à disposição do empregador. Hoje a gente tem algumas hipóteses aí de trabalho remoto, né? Então, assim, mesmo que eu esteja trabalhando remotamente, eu estou na minha jornada de trabalho. A gente tem algumas hipóteses, algumas condições de trabalho que pode ser feita de forma remota. Então, eu tenho aí, mesmo que eu trabalhe na minha casa, pelos meios aí fornecidos pelo empregador, eu estou dentro da minha jornada de trabalho. Então, dentro da minha jornada de trabalho, a gente tem, então, as 44 horas semanais, as 8 diárias. Para efeito de cálculo, para saber quanto eu recebo por hora para incêndios adicionais, eu sempre considero 220 horas para quem trabalha 8 horas por dia e 44 por semana. Se eu tenho uma jornada diferenciada, eu tenho outras regras. Algumas profissões, pessoal, existe regra própria de jornada de trabalho, então aí a gente tem limites diferenciados, como por exemplo professor, bancário, eles têm regras diferenciadas para a jornada de trabalho, bom? Então o DSR aqui está dentro da minha jornada de trabalho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente possa falar, que a gente falou das 10 horas, falou dos intervalos. É isso aí, pessoal. Vamos para férias agora, então. Férias, pessoal. Férias é o período em que o trabalhador tem direito a descansar 30 dias sem prejuízo de sua remuneração, computando esse período, inclusive, como tempo de serviço. O empregado ele passa a ter direito ao chamado período aquisitivo de férias após 12 meses de trabalho. Como funciona isso, pessoal? Eu trabalho, então eu sou contratado hoje, eu trabalho 12 meses e aí eu tenho direito de usufruir as férias nos próximos 12 meses, tá? Então eu trabalho 12 e tenho mais 12, um período de 12 para eu usufruir dessas férias. Para que servem as férias? As férias é para uma recomposição física, então é um período destinado ao descanso em si. O objetivo das férias, então, é conceder um descanso ao empregado, sendo permitido vender apenas 1/3 do período qual o empregado faz jus. Então, eu posso transformar 1/3 das minhas férias em abono pecuniário. Ou seja, eu usufruo 20 dias de férias e os outros 10 dias eu converto em indenização, ou seja, a empresa me paga por isso e eu trabalho. Isso é legal, tá bom? Então, eu posso vender 20 dias de férias, eu posso transformar, 10 dias de férias, eu posso transformar esses 10 dias em indenização. A lei proíbe o início das férias 2 dias antes de antecedência de um feriado ou de um DSR. Então, assim, as férias, pessoal, ela nunca pode começar de quinta-feira, nem de sexta, tá? Ela sempre tem que começar no início da semana, preferencialmente às segundas-feiras, tá bom? Desde que haja concordância do empregado, as férias podem ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 40 dias corrido e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias cada um. E a lei diz que preferencialmente o primeiro período deve ser de 14 dias, tá? Nós não temos ainda um entendimento pacificado sobre isso, porque é uma alteração relativamente nova, ela foi trazida pela reforma trabalhista, então a gente está aplicando isso no dia a dia, mas a gente não tem um entendimento consolidado, então entende-se que o primeiro período deve ser de 14 dias, mas nada impede que seja menor, tá? Mas o ideal seria isso. As férias, pessoal, ela é concedida num período que é viável para o empregador. Então, quem concede férias é o empregador. Ele que decide quando o empregado vai pegar férias ou não, tá bom?
Então, o empregado, ele pode negociar com o empregador um período de férias? Ele pode, porque às vezes, preciso fazer uma viagem, é aniversário de alguém, enfim. Mas não é obrigatório, entendeu? O empregador, ele pode dar férias qualquer outro período. O período de férias, ele é inerente, a decisão é inerente ao empregador. Então, ele concede férias em determinado período, se ele quiser ou não. Então, o empregador que define quando o empregado sairá de férias, comunica com antecedência mínima de 30 dias através do aviso de férias, a ser assinado em 2 vias, mencionando o período a que se refere e os dias em que serão gozados. O pagamento das férias será acrescido de 1/3 do salário e deverá ocorrer até 2 dias antes do início das mesmas. Então, assim, pessoal, vou sair de férias. 30 dias antes eu preciso ser comunicado. Então, preciso receber o meu aviso de férias com 30 dias de antecedência. 2 dias antes de iniciar o início das férias, eu vou receber as minhas férias acrescidas de 1/3. Então, quanto eu recebo de férias? Eu vou receber o meu salário normal mais 1/3. Para quem recebe salário variável, então eu recebo comissões, todas essas coisas, eu vou receber de forma proporcional. Então, pega-se os últimos 12 meses que eu trabalhei, divide por 12 e o valor que der é o valor das minhas férias. E eu recebo também 1/3 de férias, tá bom? Que é 1/3 sobre esse valor. Lembrando, pessoal, que eu vou receber com antecedência do período que eu vou sair. Então, assim, muitas pessoas falam, eu vou sair de férias, quando eu voltar eu não vou receber. Na verdade, não é que você não vai receber, você já recebeu antecipadamente, porque o que acontece hoje? A gente trabalha de 30 dias e aí recebe, não é isso que acontece? Então, se eu trabalhei 30 dias, eu recebo até o 5º dia útil do mês seguinte. Nas férias, não vai acontecer isso, eu vou receber antecipadamente. Então, era como se eu tivesse trabalhado aquele mês, só que o valor que eu receberia ali no 5º dia útil, eu recebi 2 dias antes, tá? Então, por isso essa confusão do, eu não vou receber férias. Pessoal, em relação às férias ainda, nós temos o seguinte, o empregado nesse período de férias, ele não pode prestar serviço a outro empregador, exceto quando já existe um contrato regularmente mantido. Ou seja, sou enfermeira, tenho 2 contratos de trabalho, empresa A e empresa B. Peguei férias da empresa A, posso continuar trabalhando para a empresa B? Posso, porque é outro contrato de trabalho. Agora, eu não posso pegar férias de uma empresa X e trabalhar numa empresa Y que eu nunca trabalhei, que eu não tenho contrato. Isso não existe, tá? Não posso. Então, tô de férias, eu tô de férias. Em relação às férias ainda, pessoal, o empregado que apresenta excesso de faltas injustificadas, ou seja, sem justificativa legal, o empregador ele pode reduzir esse período de férias do empregado de acordo com o artigo 130 da CLT. E aí, como funciona isso? Até 5 faltas, eu tenho 30 dias de férias. Normal. Então, se eu apresentei até 5 faltas injustificadas, eu vou usufruir 30 dias de férias normalmente. Se eu tenho de 6 a 14 faltas, eu vou ter direito somente a 24 dias de férias. Se eu tenho de 15 a 23 faltas, eu recebo 18 dias de férias. Usufruo 18 dias de férias. Se eu tenho de 24 a 32 faltas, eu vou ter direito a 12 dias de férias. E se eu apresento mais de 32 faltas injustificadas, eu não tenho nenhum dia de férias. Lembrando, pessoal, que essas faltas não precisam ser consecutivas, ou seja, elas não precisam ser juntas, elas vão ser esporádicas dentro desse período aquisitivo de 2 anos. Mesmo porque se eu apresentar mais de 32 dias de falta consecutivos, vai estar configurado o abandono de emprego e vai estar configurada a rescisão do contrato de trabalho. Com isso, pessoal, a gente termina aqui a aula de hoje. Então, a gente falou de remuneração, o que compõe a remuneração,
falamos de jornada de trabalho e falamos de férias. Pessoal, não sei se ficou alguma dúvida, mas quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vocês me mandam, eu estou à disposição para responderem. Façam os testes, tá bom? E mandem todas as dúvidas aí pelos canais de comunicação da escola, tá? Estou à disposição, muito obrigada pela audiência, até a próxima aula. Não esqueçam de fazer os testes e estudar aí direitinho para a prova e para a banca da ANAC. Obrigada, pessoal, até a próxima aula.